Inicial. Agora é. Boa noite a todos. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui conosco e os que nos assistem de casa pelas redes sociais. Que Jesus nos abençoe, que nos envolva em suas bênçãos e agradecidos sempre pela oportunidade que o Pai nos oferece de fazermos reflexões e de entendermos todos os nossos processos de caminhada, né? Para começar os trabalhos dessa noite, vamos para a nossa prece inicial, fechando os olhos, acalmando a nossa mente, abrandando os nossos sentimentos, deixando as nossas preocupações lá fora. E vamos dizendo: Pai amado, Criador de todas as coisas, Jesus, nosso irmão, nosso amigo, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Agradecemos também aos trabalhadores espirituais que prepararam este ambiente antes da nossa chegada. Que possamos refletir sobre as nossas escolhas, sobre o que temos buscado, se temos de fato compreendido o nosso papel nesta existência. Que possamos sair daqui mais conscientes das nossas responsabilidades, de levar o esclarecimento, o bom exemplo, o consolo, a ajuda material e espiritual, mas principalmente levando a caridade que Jesus nos ensinou. Obrigada, Mestre, por tudo que tem feito por nós. Assim seja, graças a Deus. Eu trouxe a leitura hoje um texto que eu escolhi já alguns dias atrás. E por coincidência, o nosso palestrante da terça-feira passada trouxe também esse tema, junto com o amor e a caridade. Mas hoje eu trouxe o tema só sobre o amor maior. E como nós vamos falar de amor maior, nós temos que falar do Cristo. Não tem outro jeito de entendermos o que é esse amor maior. Que às vezes pensamos que sabemos amar, mas depois dessa leitura a gente percebe o quanto ainda temos que caminhar para conseguirmos chegar a esse amor. E ele começa o texto com uma passagem de Jesus, um diálogo com Pedro. E ele abre o texto com uma frase que diz o seguinte: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência de sua vida, a capacidade de sentir grandes afeições já em si mesma é um tesouro. Então, nesse diálogo com Pedro, Jesus fala de um amor verdadeiro e sincero, que nos permite a conclusão que existe também um pseudo-amor. O amor verdadeiro é o amor que não faz exigências, que não pede troca, que não espera recompensa. É o amor na sua acepção mais genuína e elevada, chamada pelos antigos filósofos gregos de amor ágape. Já o amor que faz exigências, que cobra retorno, que espera o troco do que foi dado, que deseja a posse do objeto de seu desejo, é um pseudo-amor. Tem mais afeição de egoísmo, pois exige algo de si como pagamento do que foi dado. É o amor na sua forma mais rudimentar, chamado pelos gregos de eros. É mais paixão do que propriamente amor. O amor ágape não aprisiona, respira no clima de paz e bondade. Seu único propósito é fazer feliz o ser amado, sem nada a esperar em troca, pois o simples fato de amar
já é o seu maior deleite. Jesus afirmou que há mais felicidade em dar do que em receber. Acredito que esse nível de amor se alcança quando primeiramente sentimos que é assim que Deus nos ama. E a partir de então, nutrimos por nós mesmos esse amor pleno. Uma vez abastecidos, sem carências e demandas, podemos oferecer ao outro o amor que transborda do nosso ser, pois queremos vê-lo feliz. E só isso nos basta, só isso já nos faz felizes. Em regra, o egoísta não consegue amar, porque ele não tem esse sentimento, nem para dar a si mesmo. Por isso, espera recebê-lo do outro. Numa posição ainda infantil e imatura. E quando ele está na iminência de se envolver amorosamente, quando então percebe que terá que se doar, ele esfria e cai fora. Quem não? Porque amar é se oferecer ao outro, sem nada esperar em troca, o que é inconcebível para o egocêntrico, essencialmente individualista e de mãos fechadas para o amor. Prefere estar sozinho porque ele não se vê doando algo sem pedir nada em troca. Eu creio que essa seja a radiografia espiritual da humanidade e eu estou incluído nela. O que explica a grande maioria dos nossos problemas individuais e coletivos. Como somos seres insuficientes, ninguém basta a si mesmo. Precisamos do amor do outro. Sentir-se amado é vital para a nossa saúde emocional. Mas aí é que está a raiz do nosso problema, das nossas aflições. Todos querem ser amados, porém poucos conseguem amar. É por isso que a conta não fecha. Então, grande parte dos nossos conflitos, dos nossos problemas, das nossas desavenças, dos nossos relacionamentos, está na procura, na busca desse amor. A gente busca do outro para conosco, mas nós não conseguimos perceber que nós ainda não estamos dando ao outro o que nós queremos receber. Então aí começam os problemas que a gente enfrenta, as carências, né? As escolhas erradas que fazemos por carência e assim por diante. Então existe uma passagem de Jesus com um doutor da lei que vem até Jesus e pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento? Aí Jesus diz, né, para ele: amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Nós sabemos que os judeus, né, esse doutor da lei, como judeu, eles seguiam as leis rigorosas, eram muitas leis, eles tinham muitos livros que eles seguiam, leis mosaicas, e eles tinham uma rigidez em seguir essas leis. E essas leis determinavam todos os comportamentos, como criar filho, como se alimentar. Eles eram rigorosos em cumprir essas leis. E esse doutor da lei fez essa pergunta para Jesus, né? E aí Jesus, ele nos oferece um amor diferente que os judeus conheciam, porque eles conheciam um amor punitivo, né? Eles conheciam um amor temido, um amor que causava medo, insegurança. Não era esse amor que eles tinham em mente em construir, em conseguir, como Jesus veio trazer. Então Jesus veio trazer essa explicação, né, aos judeus que tinham esse comportamento ortodoxo demais em seguir aquelas leis de punição, de castigo. Não faz isso porque Deus... Quantos de nós fomos criados assim, né?
não desobedeça seus pais, não responde, porque Deus vai virar as costas para você, porque Deus... você caiu, é castigo do que você fez. Gente, isso não existe. Nós sabemos que não é essa a lei que Jesus trouxe para nós, que não é esse Deus punitivo. Então entramos sim em conflito. E aí a gente começa a reconstruir todas essas crenças, todos esses dogmas que nós recebemos dos avós, que os nossos pais receberam e que nossos pais passaram para nós. E que nós passamos algumas vezes para os nossos filhos antes de conhecer esse caminho. Então precisamos pensar muito bem antes de dizer aos nossos filhos, que ainda quem está na fase de educar os filhos, né? Tem muito cuidado com o que se fala. Eu lembro muito que minha mãe dizia: se você não me obedecer, o teu anjo da guarda vai se afastar. Você vai se machucar, você vai sofrer, você vai se cortar, você vai cair. Eu lembro muito bem disso. Eu ficava apavorada, longe de mim desobedecer, tá vendo? Longe de mim desobedecer. Só eu nessa história? Mais alguém? Mais alguém? Tá cheio, né, seu Júlio? Ainda bem que eu não estou sozinha. Estou curando a minha criança, né? É isso aí. Então, esse amor que Cristo nos oferece é um amor diferente do amor que aqueles doutores da lei criavam, né? E pregavam. É um amor de equilíbrio, de serenidade. Um amor capaz de cobrir todos os nossos pecados. Por que cobrir os nossos pecados? Porque seguindo este amor, nós não pecamos. Porque esse amor abrange todo o comportamento que a gente possa ter que não é adequado, de acordo com o Evangelho que ele trouxe. Então, cobrir os nossos pecados significa que, seguindo esse amor, não pecaremos mais. Um dia chegaremos lá. Quando nós buscamos este amor como fundamento principal, que nós começamos a estudar, a entender o que a doutrina ensina, eu não digo só a doutrina aqui da nossa casa. Toda a casa religiosa traz o Evangelho, traz esses ensinamentos. Então eu não estou me detendo só à nossa doutrina, não. Eu estou dizendo de todas elas. Aí a gente pensa assim, meu Deus, que difícil, né? Como que eu vou conseguir pensar nos padrões de Cristo? Parece que não se ajusta. Mas nós não podemos pensar assim. Nós temos, a boa notícia é que nós temos o caminho. Nós já possuímos o caminho, nós já possuímos este mapa que nos leva a esse amor. Qual é o caminho, gente? É o estudo, é a dedicação, é a renúncia, né? É o conhecimento. Porque daí nós podemos agir com a nossa verdade. Nós podemos fazer as nossas reflexões de acordo com o momento de entendimento que nós temos. E aí construir a nossa verdade. Por isso não tem como construir uma verdade sem estudo, sem conhecimento, sem leitura. Porque aí eu vou reproduzindo a verdade do outro, o que ele me trouxe, não a minha verdade. Então nós temos sim, como meta, estudar, conhecer, refletir, reler novamente, porque só assim nós vamos poder fazer as reflexões necessárias e construir a nossa verdade. Este é o caminho. Eu vou contar uma historinha para vocês, que tinha um rapaz que ele estudava muito sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. Ele tinha muita curiosidade. E aí, um dia ele foi até um conhecedor das Escrituras e pediu para que ele ensinasse sobre a Bíblia para ele. E aí ele falou assim, olha, só que eu tenho uma condição, eu quero que você me passe os seus conhecimentos enquanto eu me sustento num pé só. Então seria como? Rápido, né? Ele queria um conhecimento rápido, porque ele colocou essa condição, dele estar sustentando o peso do corpo dele num pé só.
esse doutor da lei disse a ele: não, eu não tenho condições de te ensinar nada sobre a Bíblia enquanto você se mantém um pé só. Comigo você não vai ter esse ensino. Aí o que esse rapaz fez? Não desistiu. Continuou a pesquisa, continuou encontrando com outras pessoas que estudavam as Escrituras, até que ele encontrou o Rabi Eliel. E esse Rabi aceitou a condição dele de ensinar sobre a Bíblia enquanto ele ficasse num pé só. Não, eu tenho essa condição. Então vamos lá. Coloque-se na postura que você me disse. Ele se colocou na postura, ficou num pé só, olhou para o Rabi Eliel. O Rabi olhou para ele fixamente e disse: ama. Ele falou: só isso? Sim, ama. Aí ele ficou calado e falou assim: e o resto da Bíblia, né? E o restante da Bíblia? Ele falou: todo o restante da Bíblia é só para te explicar como se ama. Se formos parar para pensar, realmente é isso. Todas as parábolas, todos os ensinamentos, todas as escritas bíblicas é para ensinar como se ama. Então ele conseguiu, numa palavra só, passar o ensinamento que esse rapaz precisava. Então, gente, é isso, né? Nós vamos desenvolvendo aos poucos este amor dentro do nosso coração e começar a ver a necessidade do outro e oferecer um pouco que nós já conquistamos. Já conquistamos. E já temos consciência de onde queremos chegar, deixando para trás o amor eros e conquistando o amor ágape. Se Deus quiser, chegaremos lá. É só não desistirmos jamais. O recado que eu tinha para hoje era esse. Passei 1 minuto. E agora vocês vão ficar com a palestra do Fábio. Eu tinha mais coisa para falar, mas tudo bem. A palestra do Fábio e um bom tratamento a todos. Muito, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero uma boa noite que nem vocês deram para Deus, hein? Tinha menos gente aqui, foi mais forte esse boa noite aí. Vamos lá? Boa noite a todos. Boa noite. Dizem que é pecado ter inveja da mãe, né? Não tem problema, ela perdoa. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Quem está aqui pela primeira vez? Seu nome? Miguel. Miguel, seja bem-vindo, Miguel. Nós não temos nenhuma pretensão em torná-lo espírita, tá? Fique claro isso. Não precisa sair daqui convertido. A nossa única intenção é que você saia daqui melhor do que você chegou, tá bom? Tá bom. Essa missão é nossa. Nossa, que eu digo nossa e sua, tá? Amém. Seja bem-vindo. Eu queria só fazer 2 observações. A Neuza falou que esse amor não é uma exclusividade da doutrina espírita. Tanto não é que Padre Marcelo, há uns 10 anos atrás, escreveu o livro Ágape. Uns 10 anos, não é, Rê? O livro é lindo, fantástico, fala sobre esse amor. Leiam, quem puder, quem achar em algum lugar aí. É uma leitura muito edificante. Padre Marcelo, hein? Vamos lá, né? Para mostrar que não é uma exclusividade do Espiritismo. Outra coisa, estava falando com a irmã lá no fundo sobre o curso que vai começar dia 21. A Sandra já deu um recado aqui, eu quero reforçar. Façam, gente. Façam esse curso, tá? Eu, inclusive, queria indicar para os trabalhadores da casa. Acho que já deu a hora de se reciclar, estudar um pouquinho de novo. A doutrina espírita evolui, ela muda. Para vocês terem uma ideia, a apostila que eu uso no curso domingo e que ele vai usar no curso dele, de quarta-feira, que é o mesmo curso, na verdade, a gente só estamos em estágios diferentes, ela está na 27ª edição, é da Federação Espírita. Se está na 27ª, é porque ela precisou ser editada 27 vezes para que algo lá dentro mudasse.
algo mudou 27 vezes na doutrina espírita durante a escrita da apostila nesses anos de espiritismo. Então, para quem já estudou, vale a pena se reciclar, e para quem quer começar, é uma ótima oportunidade, tá bom? Tá dado o recado para vocês que estão aqui, para quem está em casa, fica o recado e o convite. Vamos ao que viemos. Hoje o assunto é extremamente polêmico, e eu nem gosto, né, de polêmica. Quem viu o bannerzinho da palestra de hoje, nós vamos falar sobre o carnaval na visão espírita. O que é o carnaval para nós espíritas, né? O que acontece nesses quatro dias de festa, de feriado, né? Em muitas empresas, em escolas. Então eu quero deixar muito claro o seguinte, tá? A gente precisa colocar o que realmente acontece nessa situação, qual é o paralelo entre o mundo físico e o mundo espiritual, mas sempre respeitando o preceito, né, que é uma máxima no espiritismo, do livre-arbítrio. O espiritismo tem o livre-arbítrio, tudo posso, mas nem tudo devo. Então a gente parte desse princípio, cada um faz o que quer com a vida. O espiritismo não proíbe nada. O espiritismo não proíbe a utilização do fumo, do álcool, de nada. Ele só explica para você quais são as consequências se você cometer exageros de qualquer tipo. Tomar água demais faz mal. Então, aí é que está o problema, o equilíbrio das coisas. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? E por que eu quis trazer esse tema para vocês? Eu acho ele extremamente polêmico, estudo ele há muito tempo. Sempre quando chega próximo eu procuro buscar mais informações. E a gente precisa entender o seguinte: conheça a verdade, e a verdade te libertará. É isso que a gente vai precisar fazer hoje. Trocar ideia sobre o que acontece, quais são os mecanismos que estão muito ativados no carnaval. E aí cada um faz a sua escolha. Ninguém aqui quer convencer alguém de não ir ao baile, de não assistir o desfile, de não aproveitar os 4 dias de carnaval. A gente só precisa entender causa e efeito. O que é, não é o que pode e o que não pode. Tudo pode, mas o que eu faço e o que me causa de consequência, boa e ruim. Então vamos lá. Origem do carnaval. A origem da comemoração carnavalesca data do início da colonização no Brasil. 1500, 1700, 1800 acelerou mais, né? Sendo uma herança do estrudo português e depois das máscaras italianas. O que é o estrudo português? Era um período em Portugal que tudo podia ser feito. O que mais as pessoas faziam? Elas saíam na rua, um jogava barro no outro, um urinava no outro, e tudo podia, nada era condenável. Principalmente os escravos nessa época, né? Porque em Portugal eles trouxeram essa cultura para nós, né? Tinha muito escravo em Portugal. Então os escravos estavam liberados para fazerem isso também, assim como os nobres. E a galera saía para a rua para extravasar mesmo. Então esse é o estrudo português. E as máscaras italianas, ou seja, vamos unir o útil ao agradável. Eu posso fazer, mas vai que no dia seguinte a pessoa fica com bronca de mim. Então eu vou me mascarar para que ninguém me reconheça. Aí ficou bom pra caramba, né? Porque cada um fazia o que queria fazer e não era reconhecido, ou seja, eu não precisava assumir as consequências dos meus atos. Somente muitos anos mais tarde, no início do século XX, foram acrescentados aos elementos africanos aqui no Brasil, no Carnaval, que contribuíram de forma definitiva para o seu desenvolvimento e originalidade. Graças a Deus, né, sofremos essa influência do povo africano. Por que graças a Deus? Porque o povo africano, muito alegre, né, a gente sabe disso, os povos de origem africanas normalmente são muito alegres. Trouxeram o quê? A dança. Trouxeram toda essa parte mais artística para o carnaval. Então, o que a gente vê em desfile, o que a gente vê, né, nas escolas de samba, tem muito mais a ver com a origem africana do que com a origem europeia. Só para vocês entenderem. Então a parte mais artística da coisa veio dos africanos. Beleza? Então tá aí, né? Origem maravilhosa, positiva, legal pra caramba. Foi assim que começou o carnaval no Brasil. E o que quer dizer carnaval? No pé da letra, na tradução, né, separando as sílabas.
carne nada vale. Ou seja, durante esses 4 dias eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. Embriagá-lo, exceder em um monte de coisa. Então, hoje, como antigamente, o que a gente percebe, que a gente cultua no carnaval? Então agora a coisa começa a ficar um pouco mais séria. A gente baseia o nosso carnaval numa alegria passageira. Quando a gente começa a observar como as pessoas, principalmente nas ruas, nos blocos, aproveitam o carnaval, é uma alegria que a gente não vê no dia a dia. Eu saio para a rua para trabalhar todo dia. Todo dia eu pego condução ou pego o meu carro e vou trabalhar. E eu não vejo as pessoas felizes daquele jeito no trem, não vejo as pessoas felizes na igreja, não vejo as pessoas felizes no culto evangélico, nos centros espíritas. E de repente a alegria floresce do nada. Onde estava aquela alegria? Será que aquela alegria é verdadeira? Ou será que ela representa fuga de algo que a gente reprimiu durante o ano inteiro, desde o carnaval anterior? Muitas vezes é a falsa alegria. Pessoas reprimidas, que se valem desses dias para extravasar principalmente as suas frustrações. Não tem problema. Tudo bem. A gente precisa ter momentos felizes, a gente precisa ter momentos alegres na nossa vida. Não é aqui que está o problema. O problema está no que a gente faz para conquistar esse êxtase. O que a gente faz para chegar nessa alegria. Dados estatísticos agora. Vamos fazer um paralelo aqui com os dados estatísticos. Durante os 4 dias de carnaval, a violência aumenta consideravelmente. Tanto os desencarnes quanto os acidentes físicos. Pessoas se acidentam mais, pessoas sofrem mais acidentes de automóvel, de moto, roubos aumentam, homicídio aumenta durante os 4 dias de carnaval. Isso aqui é número, tá? Aí não tem como a gente discutir com o número. O consumo do álcool durante o carnaval normalmente quadriplica. Ou seja, se consome 4 vezes álcool mais do que no Natal, por exemplo, que é uma festividade. Então, já tem gente, comerciante, renovando seu estoque aí desde o final do Natal e do Ano Novo, porque sabe que no carnaval pode faltar bebida, porque o consumo é muito maior. Isso é dado estatístico, tá? Consome-se 4 vezes mais álcool do que em outros feriados. O aumento da prostituição também aumenta, tá? O aumento dos atos sexuais também aumentam consideravelmente. Como que a gente sabe disso? Qual é o maior número de nascimento de bebês 9 meses depois do carnaval? É estatístico, gente. A natalidade aumenta demais 9 meses depois do carnaval. E aqui um dado muito triste. 3 meses depois do carnaval, triplica o número de aborto. Isso é carnaval, gente. É número, é estatístico. Só alguns números para vocês entenderem o que acontece durante o carnaval. E o pior de tudo, sabe quando que acontece o maior número de aumento de depressão e suicídio? Qual é o período após o carnaval? A quaresma. E agora nós vamos entender por que isso aumenta. É aqui que eu queria chegar. Quem leu o livro Carandiru? Levanta a mão. Só para vocês entenderem o paralelo que eu vou fazer com os presídios. O mal, ele é extremamente organizado. E ao contrário do que a gente imagina ou desconhece, no mal as leis funcionam. Muito melhor do que as leis do mundo normal. No presídio, só se mata com autorização. E não se deixa de matar quando alguém comete um ilícito que é punido com a morte.
Vocês veem aí, direto, as reportagens que o cara do presídio dá ordem, mata o fulano aí porque o fulano roubou um botijão de gás na favela, na comunidade. Porque o mal é organizado. Na espiritualidade não é diferente. O mal é organizado da mesma forma. E na espiritualidade, a lei do mal também funciona, assim como entre os encarnados. Não existe segunda chance nas leis da maldade espiritual. E uma das leis que é muito respeitada lá é igual no presídio. Sabe as saidinhas do presídio, em algumas datas? Que os presos saem para visitar a família, e aí tem aquele aumento de delito, que infelizmente alguns ainda não estão preparados para voltar para a sociedade. Adivinha quando é a saidinha da espiritualidade? No carnaval. Começa no carnaval. Então, todos os espíritos que por algum motivo foram aprisionados no umbral, e nós estamos falando algo aí, só para vocês entenderem, tá? Nós temos hoje uma estimativa de 20 bilhões de espíritos na espiritualidade ligados ao planeta Terra. Antigamente era 7 desencarnados para 1 encarnado. Hoje está em torno de 3, porque muitos desencarnados já estão em outras orbes, porque vão encarnar em planetas iguais ou inferiores ao nosso, porque não vão mais poder encarnar aqui, porque não atingiram a evolução necessária para continuar encarnando o planeta Terra, planeta que está deixando de ser prova e expiação, para passar a ser um planeta regenerativo. Entenderam? Então nós temos agora um número menor de espíritos na saidinha. Desses 20 bilhões, vamos ser otimistas e entender que 10 já encontraram a luz, estão lá, né, recebendo os ensinamentos, enfim, que nem o nosso lar, por exemplo. E tem 10 bilhões que ainda está aqui, mais próximo da crosta terrestre, ligados a nós. Então esses caras estarão soltos durante o carnaval. Terão mais liberdade no umbral. E a gente não pode esquecer que a crosta terrestre é uma zona umbralina. Alguém discorda disso? Não, né? Nosso lar é uma zona umbralina. Por que não a crosta terrestre não ser uma zona umbralina? Não é? Então nós vamos conviver com 10 bilhões de espíritos, né, com tendências malignas durante os 4 dias de carnaval. Esses espíritos vão se aproximar de quem? De quem está no centro orando? Não. De quem está nos retiros das igrejas? Gente, olha que interessante. Muitas igrejas, muitas religiões já sacaram essa situação e nos períodos de carnaval, nos dias de carnaval, marcam encontros, marcam retiros, exatamente para tentar equilibrar a balança. Só que nós, né, detentores do livre-arbítrio, ainda temos o direito, né, de sair às ruas para fazer o que a gente quiser. Ninguém vai tirar isso de nós. E aí existe uma outra lei, a lei de afinidade. O que é que nós vamos fazer durante esses dias? E quais as consequências que isso vai nos causar? Então aqui está o pulo do gato. Eu quero ir para a rua? Beleza. Eu quero ir para o bloco? Beleza. Mas e aí, o que eu vou fazer? Eu vou beber ou consumir álcool excessivamente? Como é que eu vou promover aquela minha alegria passageira, para não falar falsa, né? Vou promover a minha alegria consumindo mais álcool, fazendo mais sexo, consumindo drogas? Porque assim, da mesma forma que nós, os espíritos, agem. Então, quando eu vou no restaurante, o que eu vou procurar no restaurante? Quem sabe me responder? Comida, certo? Quando eu vou na igreja, no centro espírita, o que eu vou procurar no centro espírita? Oração, né? Algo melhor, algo libertador. E com algumas raras exceções, quando eu vou no bloquinho, o que eu vou procurar no bloquinho? Diversão. Diversão. A que custo? Aí é que está o problema. Porque a gente precisa se divertir. Se a gente perguntar para os camelôs,
para cada 10 garrafas d'água, vende-se 90 latinhas de cerveja. Essa é a proporção. É assim que eles se organizam lá nos blocos para hidratar a galera, entendeu? Então, gente, é nisso que a gente tem que prestar atenção, tá? A saidinha começa no carnaval e aí ela termina com o fim da quaresma. Por isso que algumas religiões que promovem trabalhos espirituais não trabalham nesse período, dada a influência que a espiritualidade traz para nós. Então, é isso que nós precisamos ter em mente. O que é que nós vamos fazer no carnaval? O que é que nós vamos promover para a nossa vida? E depois, a consequência disso, vem o período da quaresma. É um período que a gente ainda sofre grande influência espiritual. E olha que fantástico, né? A Bíblia faz um paralelo da quaresma com o quê? Quem sabe? Isso é fácil, hein, gente? Abstinência da carne? Isso é nos dias de hoje. Mas por que existe o que aconteceu na quaresma, na Bíblia? Nos 40 dias que antecedeu a Páscoa? Jesus foi para o deserto meditar, refletir, jejuar. Não é assim? O jejum no deserto, gente, 40 dias jejuando morre, tá? Jesus também morreria, porque ele precisava se alimentar. Então, o jejum daquela época era exatamente sobre isso, sobre consumir menos carne, consumir alimentos mais saudáveis, consumir mais água e, principalmente, o jejum espiritual. Refletir, se alimentar mais de Deus. Jesus estava apavorado. Ele sabia que ele ia passar pelo Calvário. Ele precisava ter a presença do Pai nesses 40 dias, porque ele precisava acalmar o seu espírito. E quem foi tentá-lo? O demônio. A saidinha aqui, ó. Nem existiu o carnaval ainda, hein? Então a Bíblia faz um paralelo fantástico para nós entendermos tanto o período de carnaval, que na Bíblia não é retratado, mas principalmente o período da quaresma. Ou seja, eu me divirto 4 dias e para cada dia eu preciso de 10 para me depurar. Porque são 40 dias, né? De jejum espiritual e físico. Vale a pena, gente? E muitos não conseguem se depurar nesse... Nem sabe, né? Não tem nem noção de que tem quaresma, de que tem que refletir, de que Jesus foi para o deserto. O cara liga o piloto automático lá e ele vai para a rua e ele se esbalda mesmo. E se ele sobreviver durante esses 4 dias, né? Pode acontecer de não. Está aí o grande número, né, de homicídio que acontece nesses dias. Gente, a gente viu o carnaval de rua do ano passado, alguns jovens morrendo por excesso de droga, de álcool, enfim. É que a galera não divulga porque, né, no marketing isso não é positivo, eles precisam promover essas coisas. Mas a gente precisa se atentar a isso. Aí eu preciso de 10 dias para cada um que eu vivi no carnaval para me depurar. Será que vale a pena? Será que é por aí o jogo? Será que é assim que funciona? Será que a gente precisa se sujeitar a isso ainda? Nós temos 4 dias de feriado, dá para fazer tanta coisa boa, dá para ir num parque, dá para aproveitar a família, dá para curtir amigo, dá para fazer churrasco, mas se protegendo mais, tomando mais cuidado. Ninguém aqui, a gente precisa entender o seguinte, tem muita gente que fala assim, o cara se tornou católico e ficou bobo. O cara está indo no centro, parece que ficou besta, não pode mais nada. Gente, a gente não precisa ser o chato para ser religioso, mas a gente precisa agir com responsabilidade. Mais ou menos assim, ó. Eu sou um espírito que saí, né, da minha saidinha e eu preciso me alimentar do álcool, porque eu ainda dependo disso. Quando a gente desencarna, não muda, tá? Quem é alcoólatra continua alcoólatra, quem é viciado em droga continua viciado em droga, quem gosta do sexo continua procurando sexo. E aí eu vejo a Regiane, ela vai tomar 3 latinhas de cerveja no almoço, 3 latinhas de cerveja na janta dentro da casa dela. Eu vou perder meu tempo com 3 latinhas de cerveja? Não.
Eu vou colar no maluco que está na rua, que vai tomar 10 latas, que vai fumar, que vai usar droga, e se der, né? Quem sabe a gente termina a noite de forma mais agradável. É óbvio, gente. Então dá pra gente se divertir, fazer o nosso churrasquinho, mas com mais responsabilidade, com mais tranquilidade. Senão os 40 dias vai sair muito mais caro depois. Se a gente sobreviver aos 4 e depois aos 40. A gente não pode ser hipócrita. O carnaval gera muito emprego. O carnaval faz bem para a sociedade, né? Quantas pessoas são empregadas no Rio? Quanto que o turismo gera de benfeitoria para uma cidade no carnaval? E aí teve uma frase, dentre os vídeos que eu assisti dessa vez para montar a palestra, que falava assim, ó: não é o evento que nos estraga, e sim nós que estragamos o evento. Eu morro de vontade de ir no sambódromo assistir um desfile de carnaval. Eu morro de vontade, né? Infelizmente não deu certo. A gente sempre fala isso. Tem muita coisa boa para ver. Os sambas enredos que retratam, né? Muita coisa da história, muita coisa da nossa origem afro, da nossa origem europeia. Quanta coisa boa é lembrado, né? Os mártires, né? São retratados ali, pessoas importantes que contribuíram muito para o nosso movimento, desenvolvimento espiritual. É tudo de bom. Não é tudo de bom? Quem vai negar que isso não vai contribuir para a nossa evolução moral? Desde que a gente saiba o que fazer com essas informações. É tão gostoso a gente saber que a gente está reunido em família no domingo e que na segunda a gente não precisa ir trabalhar, porque é carnaval. Dá para ficar mais tarde, né? Jogando um buraquinho com a mãe que é vizinha, com a filha que é vizinha, com a esposa. Tanta coisa boa, gente, que a gente consegue fazer nesses 4 dias de carnaval sem depreciar a nossa carne, sem depreciar o nosso espírito, sem colocar a perder tudo que a gente tem tentado construir de evolução moral. Ô, gente, não é fácil vir toda terça aqui não, né? Ouvir a galera aqui na frente falar um monte de coisa, dar um monte de puxão de orelha. Vim aqui na quinta-feira no Evangelho e a gente constrói, sabe? Uma tentativa de evolução durante um ano inteiro. Vai jogar fora. Em 4 dias. Consegui um obsessorzinho amigo para ficar o ano inteiro comigo me enchendo o saco. Será que vale a pena isso? Porque eu tive que beber mais do que o necessário, porque eu tive que fazer coisas que eu já aprendi no centro espírita, fiquei o ano inteiro indo lá para saber que aquilo não é legal. Tem necessidade? Não tem. Então a gente não está falando para ninguém deixar de sair de casa, para ninguém deixar de ir à praia, e de comemorar e de ser feliz. Mas vamos cultivar o amor verdadeiro, né? Acho que nós já passamos da fase do amor de carnaval, né, gente? Está retratando em tantas músicas. Ai, que da hora, amor de carnaval. Já deu, né? Depois de 9 meses a gente vê, né? O resultado do amor do carnaval. Aí é pensão pro resto da vida. Então vamos refletir sobre isso. Nosso corpo é o nosso templo. Até os mais barrigudinhos. É um templo que a gente precisa cuidar com amor, com carinho, preservar. Aí vou eu lá esbanjar 4 dias, dormir tarde, emendar um dia no outro. Tem uma hora que a gente não tem mais nem consciência do que está fazendo. A troco de uma alegria, que alegria. Que felicidade. Eu falei que ia ser polêmico. Mas, gente, tudo pode com equilíbrio. Tudo pode com responsabilidade. Então o recado hoje não é que a gente quer que o carnaval deixe de existir, mas que a gente comece a enxergá-lo com outra conotação. Vamos fazer o que ele tem de positivo para nós. Vamos trazer o que ele tem de positivo para nós. Já deu, né? Sair para a rua aí embriagado, dirigindo. Não vale a pena, não. Sustentar ainda mais o tráfico, né? Sustentar ainda mais um monte de coisa que a gente sabe que amanhã vai refletir nos nossos filhos, amanhã vai refletir nos nossos netos. Porque existe uma consciência coletiva, né? Eu sempre falo isso, existe a espiritualização coletiva. O que eu faço ou eu deixo de fazer reflete na minha mãe, no meu irmão, no meu filho, reflete. A gente só não percebe. Quantos anos você tem?
Eu tenho 11. Nós temos uma senhora espiritual num corpo físico de 11 anos. O que a gente faz hoje é o que ela vai refletir nela daqui 10, 15, 20 anos. É o que já reflete nela hoje, quando ela abre o celular e começa a ver aqueles vídeos maravilhosos, né, das atrocidades que a gente comete. É isso que está influenciando ela. É sobre isso o espírito coletivo. A gente precisa pensar. Eu tenho uma neta de 4 anos. O meu espírito coletivo vai refletir nela e em todas as crianças de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, de 10 anos. E vocês da mesma forma. Quem quer ser vô aí, começa a parar para pensar. Quem já é pai e mãe de criança, começa a parar para pensar. A gente precisa ter mais responsabilidade conosco e com o nosso planeta. E a gente só vai mudar se a gente fizer diferente. Enquanto a gente fizer da mesma forma, os carnavais continuarão matando, os carnavais continuarão engravidando, os carnavais continuarão aumentando o consumo de álcool e de droga. Está na nossa mão, gente. Precisa começar de alguma forma. É o que eu falei para a senhora ali atrás. Ser inteligente é fácil, mas a gente precisa estudar e se esforçar para ser sábio. E a sabedoria nos traz a verdadeira felicidade. A sabedoria nos traz a verdadeira paz. O resto fica. Amém? Amém. Isso aí. Se forem bater palmas, é para Jesus, tá bom? Então a gente pode se divertir, tá? Tá liberado. Só toma cuidado. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos agora. Acalmar os nossos corações um pouco mais. E orar, já que eles foram lembrados, por todos os irmãos que se encontram na espiritualidade, vítimas do aborto, vítimas do homicídio, né, pré-infantil. Vamos orar por todos aqueles irmãos que desencarnaram em consequência do consumo excessivo do álcool, da droga. Que eles possam receber, aonde quer que eles estejam, um pouquinho de paz, um pouquinho de luz. E principalmente, o amor do Pai, que não é privilégio de ninguém, mas direito de todos. Vamos orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que amamos, encarnadas e desencarnadas. Orar e pedir a bênção a todo o nosso planeta, a todos os habitantes encarnados e desencarnados dessa esfera. Que possamos transmitir, através do amor que carregamos no coração, bênção a todos os nossos irmãos em Cristo, os mais próximos e os mais distantes. Que assim seja, graças a Deus. Bom tratamento a todos vocês, muito obrigado pela atenção, tá bom? Valeu.